Salve a todos capazes e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui à série de vídeo que trata-se da nossa vida espiritual. E a gente já discorremos vários textos bíblicos, fizemos vários cruzamentos bíblicos. Nosso texto básico está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, a qual nos revela que nós temos espírito, alma e corpo, e nós precisamos conhecer o nosso eu, para que, conhecendo nós possamos deixar de ser seres naturais para ser seres espirituais, deixar de ser pessoas carnais, naturais para ser pessoas espirituais. E nós olhamos para a Bíblia, Deus ele é espírito, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se conhecermos a Deus, fica mais fácil conhecermos a nós mesmos. E ao longo desses vídeos, esse é o 6º vídeo, nós já vimos, tratamos da pessoa do Pai, da pessoa, falamos um pouco da pessoa do Filho, e no próximo vídeo, nesse vídeo eu ia já falar da pessoa do Espírito Santo, mas vou dar continuidade aqui um pouco mais na pessoa do Filho, porque precisamos conhecer, quanto mais nós conhecer profundamente a pessoa de Deus, nós temos mais facilidade de conhecer a nós mesmos. E uma coisa que nós, ao longo da caminhada cristã, a igreja, o cristianismo em si tem tornado mais secular, mais material. As pessoas têm deixado de ser espiritual para ser natural, e isso atrapalha a caminhada da pessoa para a redenção em Cristo Jesus. Então nós precisamos conhecer, e conhecendo o nosso Cristo, nosso Salvador, em toda a plenitude que nos é revelado na Bíblia, na Palavra de Deus, fica mais fácil de nós caminharmos com Ele. E então, ultimamente, o mundo cristão tem olhado o Cristo só como um ser humano, como uma pessoa física, e até as festas que tradicionalmente se faz hoje são mais festas secularizadas, não espiritualizadas, porque se olham a figura do Cristo, a pessoa do Cristo, como pessoa física, e não olham mais Cristo como uma pessoa divina, como Ele é, como Deus, o Todo-Poderoso que Ele é. E até assim a gente vê que hoje, quando se fala na noiva preparada para o casamento, para ser desposada pelo noivo, às vezes há assim algum assim pessoas que ficam um pouco constrangidas, os homens ficam um pouco constrangidos, porque como casar com Cristo, com ser físico, com Cristo, que é um de nós, está à direita do Pai, como é esse casamento? Porque não compreende as coisas espirituais. O nosso casamento com Cristo não é esse casamento físico. Claro que o homem, quando casa com a mulher, ele entra fisicamente na mulher, mas Cristo, o nosso casamento com o Cordeiro de Deus, é espiritual. Ele entra na nossa vida espiritualmente. Ele vai nos desposar e entra na nossa vida, e Ele já entrou na nossa vida. Aqui, enquanto nessa terra, não é um relacionamento completo, pleno, mas todo aquele que está em Cristo já é o mesmo Espírito nele. 1 Coríntios 6,17. E assim como Cristo é um no Pai, nós também somos um nele. Sendo o mesmo Espírito nele, nós somos um nele. Então o Espírito de Cristo, ele vem, entra na nossa vida. Nós temos tempo, casa, morada de Deus, do Espírito de Deus, e ele se faz um com o nosso Espírito. Então aqui, como noiva, nós já recebemos o Espírito do nosso noivo dentro de nós. Mas essa dimensão de sermos esposa realmente,
do Filho de Deus só vai acontecer depois da redenção, depois que tiver completado a redenção da nossa vida, que o Senhor vier e nos dá um corpo glorificado, a qual Ele nos levará para estar para a eternidade com Ele. Então ali Ele vai nos desposar por completo. Ali nós vamos ter o Espírito do nosso Senhor, do nosso esposo, do nosso Salvador, fazendo essa completude na vida do ser humano, porque nós fomos criados nele, e o pecado nos apartou, nos separou dele. Então ele vem para nos resgatar de volta para ele. Então, quando completar a redenção da nossa vida, ele nos leva, nos desposa. Agora, nós temos lá no céu com ele, nós vamos ter essa completude da presença dele na nossa vida, dentro de nós, ele adentrando numa comunhão perfeita conosco, uma completude da nossa vida, porque nós somos criados nele, por ele e para ele. Então nós retornamos à nossa origem, que é Cristo. Ao retornarmos à nossa origem, nós somos ligados nele novamente, a qual nós estaremos com ele para sempre, e o seu Espírito está dentro de nós para sempre. Ele entra de uma vez nas nossas vidas e vai estar adentrado em nós para sempre, essa completude de nosso Deus na nossa vida. E aí, quando nós olhamos aqui para poder, aqueles assim desconfiados, dizem, mas como é, você esposa do Cristo vai? E Cristo é um de nós, é um ser humano ao lado de nós, um de nós ao lado do Pai. Ele tem um corpo glorificado, mas é carne e osso, uma carne glorificada, mudada, um corpo mudado, mas é um de nós. Então, ele é uma pessoa física. Só que o casamento dele conosco é espiritual. Veja o que Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 22. Ao ser questionado ali pelos saduceus, questionando a ressurreição dos corpos, aí traz a lei de Moisés, dizendo que na lei de Moisés está dito que quando uma casa aí que tem, por exemplo, tantos filhos, né? E então, quando o mais velho casa e morrer, o mais novo tem que desposar a viúva do seu irmão, e assim por diante. Todos que for morrendo, o outro vai casando com a viúva, para dar herança, né, ao nome do primogênito do irmão mais velho. E no verso 29, Jesus diz assim, respondendo o saduceu diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos no céu. Então veja bem, lá no céu, depois da nossa redenção completa, não vai casar e nem se dá em casamento, os seres humanos. O único casamento nosso é com Cristo. Então a gente casou com Cristo, somos desposados por Ele, e não há casamento, porque essa carne, esse sangue físico, a qual pratica ato sexual, não vai herdar os céus. E aí fica uma advertência para os aflissurados por vida sexual, que colocam o sexo acima do casamento, colocam o sexo acima dele em todas as coisas, até acima de Deus, que a única coisa para ele, que ele gosta, que dá prazer para ele, é o sexo. Então, para vocês que são fissurados em sexo, entenda que se vocês querem ir para o céu, lá não vai ter sexo não. Lá ninguém vai casar, não vai dar em casamento. Lá o único casamento nosso é com o Senhor. E lá ele vai entrar na nossa vida, não fisicamente, espiritualmente. Nós vamos ter uma dimensão espiritual com Ele completa. Vamos ter a completude do nosso Cristo, do nosso Deus na nossa vida. O Espírito dele vai estar agora por completo habitando a nossa vida, dentro de nós, um mesmo Espírito conosco, igual já somos hoje, mas numa completude muito maior. Então lá não vai ter vida sexual.
O grande prazer no céu, e o único, incomparável, vai ser a completude de Deus na nossa vida, do nosso Cristo, que nós somos criados nele. Então nós retornamos à nossa origem nele. Um dos grandes problemas hoje da humanidade é esse vazio que o ser humano tem depois que apartou da sua origem, que é Deus. E então criou um vazio aonde o homem fica tentando preencher com tanta coisa, com os prazeres da carne, com sexos e tanta coisa, e com prazeres do mundo das coisas, e nada completa o homem, porque o mesmo homem tendo dinheiro, rico, quantos ricos aí não têm suicidado? Porque não há prazer na vida, não há nada que preencha essa lacuna fechada no ser humano, que só a pessoa do Cristo pode preencher, a pessoa daquele que nós somos criados nele. E isso a gente vimos no vídeo anterior, porque nós somos criados nele. Então, ao retornarmos para ele, recebemos essa presença, essa completude do Cristo, da pessoa do Cristo na nossa vida, do Deus que é Espírito, ele assumindo a nossa vida no seu Espírito, nesse casamento perfeito, aonde ele lá depois da redenção, na eternidade com ele, que ele nos esposar, nós temos essa plenitude completa dele na nossa vida. Então o prazer incomparável, indiscutível ali, aonde nós seremos felizes para sempre, tendo essa plenitude do nosso Deus habitando a nossa vida para sempre, porque nós viemos dele, só ele pode nos completar. Então a pessoa do Cristo é essa pessoa divina que nos completa, esse ser divino que traz essa completude dele para a nossa vida, e uma pessoa distinta do Pai. O Filho é uma pessoa distinta do Pai, assim como o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas são um único Deus, então por isso que lá em Apocalipse capítulo 21, Deus disse que aqueles que vencerem herdarão todas essas coisas, e ele será o nosso Pai, nós seremos filho dele, e ele será o nosso Pai para sempre. Ele nos levará, enxugará as lágrimas dos nossos olhos, e nos levará à fonte da vida, nos dará a beber da água da vida, nos levando à fonte da vida, ele mesmo nos levará. Então essa plenitude de Deus na nossa vida é que nos completa para sempre. Então Cristo é essa pessoa que nós somos criados nele, e ele é a completude da nossa vida. E nós precisamos conhecer melhor a pessoa do Cristo, conhecer melhor a pessoa de Deus por um completo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e compreender a pessoa do Cristo, porque nós vamos voltar, nós aceitamos Jesus Cristo, nós voltamos para ele, nós voltamos para a nossa origem, e precisamos conhecer ele não só como pessoa física, que ele é também, porque é um de nós, ser humano, mas também como pessoa divina, como Deus, o Todo-Poderoso. E aí, quando nós olhamos para Cristo como pessoa divina, como Deus, nós olhamos que ele transcende todas as coisas, não existe barreira para ele, não existe limite para ele, porque ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. E depois da ressurreição, antes de ascender aos céus, dois dos discípulos iam indo para Emaús, né, estavam abandonando o barco, né, iam embora, tinha achado que tudo tinha acabado. Então Cristo, né, vai até eles, né, e começam ali a discorrer sobre o que o Cristo precisava padecer. E lá no verso 31 eles reconhecem a Jesus. E lá diz assim: e abriu-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Ele foi embora, desapareceu. Aí que conheceram que era necessário Jesus ficar com eles? Não.
porque eles tinham de voltar à origem. Eles tinham voltado da onde eles saíram de Jerusalém. Foi lá em Jerusalém que Jesus deixou eles. Jesus ia tratar com eles primeiramente lá em Jerusalém. E isso é uma figura de que nós temos que voltar à origem, que Cristo é a nossa origem. Nós temos que voltar a Cristo, a nossa origem. Mas veja bem, ele desapareceu dos olhos, da presença dos discípulos. E ele é um ser físico. Mas ele é Deus, ele é todo poderoso. Ele está no corpo, ele se fez carne, né? Cristo, ele experimentou toda a nossa dimensão, toda a dimensão do ser humano, porque como carne, ele experimentou a vida humana desde criança, né? Então ele nasceu, experimentou a vida de criança, a vida de adolescência, a vida adulta. Ele experimentou a alegria, os prazeres de comer. Ele só não experimentou a dimensão do pecado, porque ele não pecou, mas ele experimentou também, ele experimentou a rejeição, a discriminação, né? Ali ele foi odiado, ele experimentou viver ali sendo odiado pelas pessoas, sendo escarnecido pelas pessoas, sendo ali escorraçado, humilhado. Então ele experimentou toda a dimensão do ser humano, desde o nascimento, tudo que o ser humano pode passar, menos pelo pecado, pelo sofrimento que o ser humano pode passar, a humilhação que o ser humano passa. Ele experimentou toda a humilhação no seu corpo, na sua pele. Ele experimentou a rejeição do ser humano. Ele experimentou a dor, o sofrimento, e ele subiu na cruz e pagou o preço por nós, porque ele experimentou também, ele é amor, mas ele experimentou o amor humano, ele experimentou em toda a dimensão do ser humano. Ele experimentou ali todo o conhecimento da alma humana nele mesmo. Então Cristo, ele experimentou a vida humana em todas as suas dimensões, e ele pagou o preço por nós, ressuscitou no corpo glorificado, porque ele é Deus, é o Todo-Poderoso, é divino, e a morte não podia reter ele. E ele subiu ao céu, foi recebido à direita do Pai, e recebeu todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai. Ele é o Todo-Poderoso ali à direita do Pai, mas ele é um de nós ao lado do Pai. Ele é um ser humano ao lado do Pai, ele é o primogênito do Pai hoje, porque ele era unigênito, mas ele veio e nos resgatou, nos fez filhos para ele, para o Pai, fez filhos para o Pai, e nos resgatando para ele novamente. Então ele é um de nós ao lado do Pai, que experimentou a vida humana e continua sendo humano, continua sendo um de nós à direita do Pai, mas também Deus. Ele é Deus, ele é divino, ele é o Todo-Poderoso. Então, como Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é também intemporal, ele não tem limite a esse nosso tempo, ele não tem limite para barreira, né? Ele pode todas as coisas. E lá no verso 38 de Lucas 24 diz assim, porque Jesus disse para ele vem, né, salva os discípulos, né, e diz: porque estáis perturbados, e porque sobem os pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí resta lembrar, porque essa carne é uma carne já do corpo glorificado, né? Não é a carne que Paulo diz lá essa carne nossa que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 15, que não era o reino do céu. Cristo já está no corpo glorificado. Mas a gente vê aqui que ele manda tocar ele. Então ele tem um corpo, igual ao nosso, corpo físico, só que agora glorificado, né?
Não mais com esse sangue, esse corpo, mas uma carne já glorificada, mudado, um corpo mudado, ossos glorificado, o corpo todo glorificado, né? E aí, no verso 41, no verso 40 diz: e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo, ele ainda por causa da alegria que estavam maravilhados, disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então veja bem, a pessoa do Cristo é uma pessoa, um ser humano, uma pessoa física, que pode tocar, que alimenta, que come, mas ele é divino, ele é Deus. Então temos de ter esse entendimento. Cristo, ele é um de nós, à direita do Pai, ele é o nosso amado irmão mais velho à direita do Pai, e isso é grandioso. Eu sempre referi a ele como o nosso amado irmão mais velho, porque ele mas ele é Deus, é divino. E como Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele pode todas as coisas, que ele tem todo o poder nos céus e na terra à direita do Pai, ele pode todas as coisas, ele é Deus, e ele é uma pessoa distinta do Pai, mas ele é Deus ao lado do Pai, então ele pode todas as coisas. E quando nós olhamos para João, capítulo 20, nós vemos lá no verso 19 dizendo: chegado pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Veja bem, a porta estava fechada, trancada, cerrada ali, ninguém entrasse se alguém não fosse lá abrir para a pessoa entrar. Pedro, ali em Atos dos Apóstolos, quando o anjo soltou ele da prisão, que ele chegou na casa onde os apóstolos estavam reunidos, ele ficou batendo para que eles abrissem a porta para ele entrar. E aí a moça veio para poder abrir, aí chegou, viu que era Pedro, nem abriu, esqueceu de abrir a porta, voltou para avisar os discípulos. Pedro só ele conseguiu entrar depois que abriu a porta. Mas Jesus não, Jesus chega aqui onde eles estão trancados, porque estavam com medo dos judeus. Jesus chega e entra sem nenhum problema. Então Jesus, como Deus, o Todo-Poderoso, não existe barreira física para ele. Nós não sabemos se no nosso corpo glorificado nós vamos ter essa dimensão na nossa vida, né, de poder nos transcender as barreiras, mas Cristo, ele transcende todas as barreiras. Claro que quando nós estivermos com ele, né, com o corpo glorificado, a redenção completa da nossa vida, nós vamos ver ele, e a Bíblia diz que nós vamos ser como ele né? Então nós podemos ter também esse corpo que transcende barreira, mas o Todo-Poderoso é ele. Então aqui, tratando-se da pessoa divina, de Cristo, que ele é um de nós, mas ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, a gente vê que não existe limite para Cristo, ele transcende todas as barreiras, todas as coisas, né? E aí no verso 20 diz: e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. A mesma narrativa lá de Lucas, né? Mas é bom a gente olhar as duas narrativas, porque sempre uma traz um detalhe a mais que nos dá um entendimento maior, né? E aqui a gente tem uma riqueza de detalhes que nos dá mais entendimento, né? E disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou-se neles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, Cristo pode dar a todos. Por isso ele derramou o seu Espírito sobre a sua igreja. Aqui o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a igreja, mas ele já deu o Espírito Santo aos apóstolos, né? Não derramado na proporção, isso derramado trazendo a pessoa do Espírito Santo, né? Vamos ver isso no próximo vídeo. A gente vai estar falando da pessoa do Espírito Santo, né? E aí no verso 26 diz: e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro do mesmo local, e com eles Tomé,
Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então veja bem, o Tomé não tinha crido que Jesus tinha aparecido para eles, né? Então Jesus aparece novamente, no mesmo local, tudo trancado. Ele chega, ele transcende as barreiras físicas, entra para dentro do recinto, sauda os discípulos e ele vai direto a Tomé. Jesus não estava quando Tomé não creu, mas Jesus sabia, porque ele é Deus. Então ele chega até Tomé e manda Tomé colocar o dedo, vê aqui, sou eu, está aqui as marcas. Então Jesus, ele está aqui se revelando como ser humano, né? Físico, tendo um corpo glorificado, físico glorificado, mas físico também, né? E como Deus que ele é, o Todo-Poderoso. Então ele se manifesta como Deus. Cristo é o Todo-Poderoso, é incomparável, né? Ele é criador ao lado do Pai. Ele é Deus, criador, na mesma dimensão do Pai. Então ele tem a mesma natureza do Pai. E ele é indiscutível que ele é Deus ao lado do Pai. Que acima dele só está o Pai, porque tudo que o Cristo fez, a gente olha para o Evangelho, a gente vê que tudo que Cristo fez é para que o Pai seja glorificado nele. Então o Cristo ele veio para nos resgatar, para ele, mas toda a glória ele dá ao Pai, porque é para que o Pai seja glorificado nele. E isso é muito importante a gente compreender na pessoa do Cristo, o caráter do Cristo, porque todo ser humano ele tem um caráter. O caráter de Deus é imutável, não muda. Deus, o Pai é imutável, o Filho é imutável e o Espírito Santo é imutável, eles não mudam. Eles têm os mesmos atributos, o mesmo caráter, não muda. E o caráter do Filho é de obedecer sempre o Pai, é de ser essa figura obediente ao Pai, submissa ao Pai, e tudo para ele é para que o Pai seja glorificado nele. E João 14, 13, eu sempre tenho referido a esse versículo porque é muito grandioso. Ali diz que nós pedimos todas as coisas, que tudo que pedimos no nome dele, nosso Jesus Cristo, né, nos será atendido para que o Pai seja glorificado no Filho. Então todo o propósito da redenção é para que o Pai seja glorificado no Filho, pela obra redentora do Filho na nossa vida. Então o resgate das nossas vidas em Cristo Jesus, onde Ele nos resgata para estar nele novamente, para que o Pai seja glorificado. Então nós vemos que Cristo é uma pessoa distinta, uma pessoa da Santíssima Trindade, mas Ele é Deus junto ao Pai, Ele tem o caráter de Deus, Ele tem os atributos de Deus, e Ele recebeu todo o poder no céu e na terra diante do Pai, e tudo no Filho é para que o Pai seja glorificado. Então ele veio em obediência, ele obedeceu, ele cumpriu todo o plano que o Pai traçou para ele aqui. Ele fez toda a vontade do Pai aqui, para que o Pai seja glorificado nele. Então nós temos de conhecer bem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. No próximo vídeo a gente vai estar falando da pessoa do Espírito Santo. Eu sei que tem muito mais coisa que podemos falar aqui da pessoa do Pai e do Filho, mas senão a série de vídeo vai ficar extensa demais. Vai ter muita coisa para falar do homem ainda, dos espíritos malignos. E também então vamos abranger nessa série toda que se trata da vida espiritual, tudo se diz espírito.
Então, que Deus te abençoe com entendimento, discernimento na sua vida, que a paz de Jesus Cristo esteja contigo.